episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Eu sou a Ana Giroto e hoje como convidado especial, o Fábio, que faz parte da revista Saúde. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, eu digo que é a doença que afeta homens e mulheres, a calvície. Como tratar e como prevenir a calvície? Fábio, apresenta para nós quem são as convidadas especiais desse podcast. Perfeito, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Hoje você vai contar conosco aqui, a doutora Bruna e também a Paola, que são da Clínica Alme aqui de Chapecó. E antes de nós abordar, né, sobre esse assunto, vamos conhecer um pouquinho da história delas? Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite em estar aqui. Então vamos lá, sou Bruna, sou médica e faço parte da Clínica Alme aqui em Chapecó. Tenho meu consultório na cidade de Palmitos e também atendo aqui em Chapecó na Clínica Alme com o Dr. Márcio, com a Paola e a doutora Soraya e uma equipe bem legal, tá? Então lá na Clínica Alme o nosso foco são doenças do couro cabeludo, que engloba então a queda de cabelo e demais doenças. E a Paola, seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou acadêmica de biomedicina, atuo na área de micropigmentação paramédica, com especialização em micropigmentação capilar, tem 2 anos, e trabalho com a doutora Bruna, com o Dr. Márcio na Clínica Alme, dando suporte pós-cirúrgico para eles aí na micropigmentação capilar, ajudando, né, nesse processo de calvície. Tu falou de paramédica, o que é, para as pessoas leigas, o que é paramédica? A micropigmentação paramédica, ela vem também, né, assim como a micropigmentação de sobrancelha, que é muito conhecida hoje, né, ela advém lá da arte milenar da tatuagem também, né, então o que ela faz? Uso de pigmentos para cobrir algumas queixas estéticas, para corrigir algumas imperfeições de pele, né. Dentro da micropigmentação paramédica, nós temos a micropigmentação capilar, né, que vai atuar ali na cobertura de falhas no couro cabeludo. Temos a micropigmentação areolar também, que é para reconstruir ou reconstituir areolas mamárias que foram perdidas em casos de pós-mastopexias ou mastectomia em casos de pacientes pós-câncer de mama, né? E a camuflagem estética, que daí atua em camuflagem de cicatrizes pós-cirúrgicas, estrias brancas e algumas manchas de pele acrômicas, que não tem tanta tratamento na parte médica, né, doutora? Como, por exemplo, vitiligo e sardas brancas. Então, ela atua nessa... E o que mais me chamou a atenção nessa área, quando eu busquei, é isso. É esse braço que ela tem, esse apoio que ela tem no pós-cirúrgico, né? Eu costumo dizer que a micropigmentação paramédica, ela passa a atuar a partir do momento em que a medicina não consegue entregar um resultado melhor para o paciente. Então, ela é uma cerejinha do bolo, lá para o final do tratamento. Você complementa, né? Inclusive, que eu fiquei sabendo hoje, essa questão do tratamento de capilar, né? Ela se complementa. Fala um pouquinho para nós, doutora Bruna. Como é que começa, tipo, a calvície? Como é que as pessoas começam a identificar? Não, peraí, eu tenho que dar atenção para isso agora. Então, na verdade, assim, a gente chama calvície, queda de cabelo, mas tem que entender, em primeiro lugar, que a queda de cabelo não é só a calvície, né? Nós temos várias causas para a queda de cabelo, e a calvície é uma dessas queixas que a gente enquadra dentro da queda, né? Então, estou com queda de cabelo. Quem aqui nunca passou por uma queda de cabelo que às vezes a gente fica, isso é normal ou não é normal? O que está acontecendo, né? Em média, assim, nós perdemos em torno de 50 a 100 fios de cabelo por dia. Isso é normal. Isso não precisa se assustar, é assim mesmo. Mas a partir de que momento que eu começo a pensar, opa, não tá legal, o que tá acontecendo comigo? É quando esse número começa a aumentar. E muitas vezes é difícil em casa você mesmo fazer esse diagnóstico assim, estou perdendo mais cabelo que o normal. Né? Então isso acontece quando a gente vai lavar o cabelo no ralo do banheiro, fica aquele bolo de cabelo. Vou escovar o cabelo, na escova também. Vou secar, o chão do banheiro fica cheio de cabelo. Entro no carro, vou pro trabalho, o banco cheio de cabelo. Então, é ali que entra o alerta, né? É aí que a gente tem que passar por uma avaliação para tentar diagnosticar essa queda.
Eu digo, é o desespero da mulher, principalmente a mulher, né? Verdade. Quando começa. E a questão dos homens, como é que eles podem, tipo, alguns sintomas também que eles percebem assim, ai, peraí, tem alguma coisa diferente que eu preciso dar atenção. Os homens, eles são mais afetados, então, pela calvície, né? Que a calvície, a gente acaba falando queda de cabelo, mas não é uma queda de cabelo. Ela é um afinamento do fio, né? Então, como que o homem começa a perceber isso? Começam a aparecer as entradas, a coroa acaba ficando mais evidente. Então, ele não chega relatando assim, olha, doutor, estou com queda de cabelo. Não, não é assim. Ele chega falando, estou ficando calvo. As minhas entradas estão ficando mais evidentes. O que eu tenho? E daí que a gente inicia a investigação para a calvície. Que sim, é uma doença geneticamente determinada. Então, lá na adolescência, quando os homens começam com aquela baguncinha hormonal que a gente fala, é que a calvície começa a se instalar. Mas ela só vai manifestar em torno dos 20, 30, 40 anos. Então, para entender que o problema vem cedo, mas muitas vezes a manifestação ela começa tarde. Daí que vem a importância da consulta, né? Nessa consulta, a gente começa fazendo uma anamnese. Ai, quem na sua família é calvo, né? Você tem casos de calvície na família? Geralmente a resposta é sim, tenho casos. Examinamos o couro cabeludo. Nesses casos, o fio do cabelo é bem fininho, aquele fio que vai desaparecendo, vai sumindo, principalmente nas regiões das entradas e da coroa. Mas isso a gente fala, né? E querendo ou não, mexe muito com a autoestima da pessoa. Mexe, com né? certeza. Eu digo por mim, eu também tenho um problema de queda de cabelo, assim, cara, chega de dar um desespero, Fábio. E você, o que Eu sou prova viva disso aqui do transplante, quando você fala em autoestima, é isso, devolve a autoestima para a pessoa, né? E essa questão é informação, que eu falo tanto de difundir informação hoje, que é fundamental para as pessoas que, não só em Chapecó, mas tem no Brasil todo, mas Chapecó está com essa pegada hoje, está evoluindo muito isso aí em ter opções de tratamento. E quando fala em autoestima, é isso mesmo. Você melhora, você começa a se cuidar mais, você começa a ter uma entrega diferente com você mesmo. É muito bom. Então, isso aí. Até perguntar de idade. Falou que entre 20 a 30, até pode começar mais tarde, tipo 35 anos. Tem pessoas, eu comecei com 20, mas pode começar mais tarde isso aí? Pode, mais difícil. Geralmente é entre os 20 e os 30 anos, realmente, né? Mas em alguns casos, pode começar mais tarde, sim. Doutora, a gente percebe muito hoje em dia precocemente a calvície surgindo em alguns homens, a questão do uso dos hormônios, a gente vê muito esse pessoal da área fitness, né, fazendo a utilização de hormônios, isso também acelera o processo de calvície, né? Acelera porque a calvície, ela é determinada, como eu falei, geneticamente, por a conversão de 2 hormônios, que no caso, testosterona e dihidrotestosterona. Então, essa conversão, ela é acelerada com o processo, né, do uso de alguns suplementos e medicamentos, de forma errada, muitas vezes, Sim. né? Até a gente tava comentando nos bastidores, né? Por que geralmente, tipo, quando faz implante, geralmente é aqui nas entradas e aqui atrás, como é que é o nome? Na coroa. Na coroa. E daí, por que a calvície não vem, tipo, atrás, assim, ou porque a gente geralmente tem barba, homem, né? Tem barba, tem bastante pelo. Por que é só, geralmente, nessa região? Assim, a alopécia, então, que seria essa queda de cabelo, né? Ela pode ocorrer em várias partes do corpo, né? Muitas vezes no cabelo, né? Que é a mais comum. Em sobrancelha também, em barba. Eu acredito que você acaba pegando também, né, Paula, vários casos, assim, de uma queda de sobrancelha. Sim. Que acaba mexendo muito com a autoestima, né? Com certeza. Mas, pode continuar. Mas falando da parte do seu questionamento, é porque nessas regiões do couro cabeludo, a gente tem mais quantidade desse hormônio, então favorece esse afinamento do fio. E a zona doadora, então, que geralmente é nessa região posterior, ela não tem a ação. Então, por isso que o folículo, que ele é implantado nessas regiões de coroa e de entradas, ele não vai sofrer ação da calvície. Né? Por isso que é super importante ter um bom diagnóstico para também o transplante ele ser bem indicado nos casos, né? Mas essas regiões, elas têm mais hormônio, por isso.
Você estava falando da questão da sobrancelha, né? Poderia falar mais? Você falou mais sobre isso? Sobrancelha eu não faço, sobrancelha não. Eu não trabalho com micro, só paramédica. Então, a sobrancelha, ela estaria na linha da micropigmentação estética. A paramédica, ela vai um pouco além. Ela atua em outras... Mas tem a micropigmentação de barba que está surgindo agora. Sim. Novidades aí. Começou ano passado, já tem cursos, né, especializações sobre isso, tem alguns homens fazendo para pequenas falhas, porque a barba hoje, ela virou uma maquiagem do homem, né? Sim. Então, assim, principalmente aqui no Brasil, a maioria dos homens hoje estão usando barba, virou uma moda, né? Então, já tem a procura para micropigmentação de barba também. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora com relação à alopécia. Tem a doutora, me corrija, mas tem a areata e a androgenética. Isso. A areata, ela tá voltada para questões emocionais. Porque eu tive um cliente que me procurou um tempo atrás com um grau elevado de alopécia na cabeça toda, um homem, que não tinha indicação para transplante, inclusive. Como é que vocês fazem a abordagem nesses casos? Então, a alopécia, nós temos vários tipos, né? As mais comuns são, que a gente mais escuta falar, né? É a alopécia androgenética, que é a calvície, né? Aí nós temos a alopécia areata, que é uma doença que mexe muito com o psicológico do paciente, porque há mesmo essa alopécia universal, né? Então, é um quadro bem delicado, como você mesma falou, muitas vezes não indicado nem o transplante. Então, ali acaba entrando o teu trabalho, muitas vezes, né, para devolver a autoestima, a qualidade de vida. E ela não afeta só couro cabeludo, né? Ela pode afetar, como você mesma falou, a barba. E o homem, ele tem muito esse apego pela barba, né? O cabelo, até muitas vezes, ele disfarça, usando um boné, penteando pro outro lado. Mas a barba não tem disfarce, né? Então, por isso que o transplante de barba também, hoje em dia, está começando a ter menos tabu sobre ele. Exatamente. Esse cliente que me procurou foi uma indicação também do médico, porque ele não tinha indicação do transplante, né? Então, por isso que eu digo, a micropigmentação paramédica, ela passa a atuar a partir do momento que a medicina não consegue realmente entregar um tratamento ou um resultado melhor, né? Então, foi o que me chamou a atenção, porque era a cabeça toda praticamente dele. Então, ele não tinha nem como implantar fios, sabe? Menos de 20%, digamos, de fios ele tinha na cabeça. Então, ali nesses casos, se perde muito da zona doadora, né? Então, por exemplo, uma alopécia androgenética, que é a calvície, se espera muito para procurar atendimento, para procurar tratar, muitas vezes a gente perde a zona doadora também, né? Não tem zona doadora o suficiente para fazer esse transplante. Por isso a importância de procurar atendimento o quanto antes, né? Porque hoje em dia a queda de cabelo está muito difundido. Então você digita ali no Google queda de cabelo, vem N opções de tratamento, né? Mas é difícil a gente conseguir se autodiagnosticar. E muitas vezes é difícil até para o médico achar a causa dessa queda de cabelo. Precisa fazer exame de sangue, precisa investigar problemas de tireoide, precisa investigar déficit de vitaminas, como vitamina D, vitamina B12, precisa investigar zinco, questão do ferro. Tem pacientes que passam por cirurgias bariátricas, que têm também uma deficiência na absorção. Então, nós precisamos ter essa investigação completa. A queda de cabelo, ela manifesta no couro cabeludo, mas o problema, ele pode ser sistêmico. Com certeza. E a gente estava comentando, o corpo fala, né? Se alguma coisa não tá legal, o corpo, ele dá esses sinais, né? Isso, e é importante da gente ficar de olho, esse autoconhecer, né? Ficar, realmente ter esse autocuidado, né? A gente pode dizer dessa forma. Com certeza, é importante para tudo. Então, muitas vezes, o paciente chega até nós por causa da queda de cabelo, mas às vezes a gente diagnostica outras doenças, um hipotireoidismo, por exemplo, não tratado, né, que isso vai mexer com todo o organismo do paciente, né, então por isso a importância de passar por consulta médica. E não às vezes, eu vou na farmácia e vou comprar tal vitamina, sem saber, sem orientação nenhuma, né?
Aham. Fábio, agora na opinião dos homens, né? Eu digo, os homens, geralmente, me corrija se eu estiver errada, mas geralmente os homens, eles não procuram ajuda, eles meio que, né, tem... É uma coisa cultural, na verdade, do homem ter essa questão, e a parte estética, não, eu não ligo. Eu pensava isso, meu cabelo tá caindo, vai chegar um ponto, eu vou rapar tudo e tudo certo. Não vou passar por falta de conhecimento e também das novas técnicas, porque eu não sei quantos anos pra cá que eu tenho o transplante do fouet, que foi o que eu fiz, fio a fio, fazem 6 anos. Mas antigamente cortava-se uma tira, então poder explicar um pouco mais sobre isso. Aí eu fiquei pensando, poxa, mais uma cirurgia, anestesia geral. Todo aquele pós-cirúrgico com um resultado, pela quantia de fios, eu achava muito pouco. Então, assim, poxa, todo um procedimento, tudo isso aí. Então, muitos não faziam por isso, e faltava conhecimento. Faz quanto tempo que tem o fouet hoje? Então, é uma técnica nova, né, que se tem. Antigamente, ficava realmente uma cicatriz, e muitas vezes ficava inestético, que aí entra o trabalho da Paola também, muitas vezes, né, para fazer essa camuflagem ali do local. Agora, com a nova técnica, fica tudo melhor. O pré-operatório, a cirurgia em si, né, dá para fazer de forma menos invasiva, e o pós também é bem mais tranquilo, né. Essa técnica, ela tá sendo amplamente usada, e lá na Clínica Alma, então, o Dr. Márcio, que é o responsável pelos transplantes, ele usa a técnica fouet. E assim, a cicatriz do fouet, ela vai aparecer somente se aquele cara gosta de usar o cabelo bem raspadinho ou, né, aqui atrás, bem, aqueles cortes, né, bem modernos que tem. Aí sim vem a procura, porque senão é muito difícil para essa técnica de transplante vir para mim fazer a micro. É só se ele gosta de usar, porque daí ela vai ficar aquele contraste entre as cicatrizes ali da retirada com o cabelo. Mas também tem como corrigir. Então hoje a gente tem uma gama de profissionais e de serviços que a gente pode oferecer para o paciente, para que ele fique assim com um trabalho perfeito, né? Porque a técnica antiga, a cicatriz, ela ficava bem mais evidente, e ela tinha um aspecto mais edemaciado ali no local. Então, a cicatriz, além dela ficar mais evidente, ficava um relevo. Sim. Né? Então, geralmente, esse paciente que fez essa técnica, ele não pode usar o cabelo curtinho, que mesmo muitas vezes fazendo a correção ali, vai ficar evidente. Como a Paola falou, a técnica agora, como é retirado o folículo um por um, a cicatriz fica bem menor. Né? Fica bem. Paola, e a questão da durabilidade desse procedimento? E a questão da cor, como é que é feito? Tem diferença? Antigamente se usavam muitos pigmentos, quando começou a microcapilar, vamos colocar ela começou a se expandir no Brasil de 5 anos para cá, mas já tem há mais de 10 anos, né? O que os profissionais tinham era os pigmentos de tatuagem ou os pigmentos de micro de sobrancelha. O que a gente precisa entender é que a microcapilar, ela é diferente, a região da cabeça é diferente das demais do corpo. Então a indústria percebeu isso, até por conta de resultados com alteração de cor, que necessitavam de um pigmento específico para a região da cabeça. E hoje nós temos pigmentos, materiais, máquinas, todas específicas para a região do couro cabeludo, que garantem um resultado duradouro e natural sem alteração de cor. Então, a microcapilar hoje ela vai durar em torno de 3 a 5 anos, dependendo ali dos hábitos de sol que o paciente vai ter, e necessitando de um retoque. Ela não vai alterar de cor, mas ela vai clarear, né? Porque eu costumo dizer assim, hoje, na área da micropigmentação, durabilidade não combina com naturalidade, né? Então, hoje, antigamente, a gente via aquelas... Eu dou sempre o exemplo da sobrancelha, porque todo mundo conhece, né? Antigamente, a gente via a sobrancelha, aquelas sobrancelhas marcadas, tatuadas, que não saíam de jeito nenhum. Hoje, a gente já não vê mais profissional fazendo isso, né? Então, hoje a gente vê uma sobrancelha que dura aí no máximo 1 ano. A microcapilar é a mesma coisa. Ela não vai sumir, mas ela vai clarear, então de 3 a 5 anos esse paciente vai precisar de um retoque. E os cuidados pós-procedimento, como é que são? São bem simples. Como ele é um procedimento que não é cirúrgico, né? Os cuidados vão ser não molhar a cabeça por uns 3 dias, né? Evitar água corrente e fontes de calor nesse período. Não utilizar medicamentos no período de cicatrização, como o minoxidil, finasterida, pomadas cicatrizantes, porque ele vai expulsar o pigmento, então no período de cicatrização é melhor não usar. E evitar o uso de chapéu, boné,
para não ter contaminação, porque você acaba, como nós utilizamos uma introdução intradérmica, né, com o uso do dermógrafo, então a gente vai introduzindo o pigmento, ele não é invasivo, não sangra, mas a pele, ela é aberta de alguma forma, então eu busco orientar para não usar boné, porque as pessoas não têm o hábito de lavar boné todo dia, acaba usando hoje, amanhã, depois, então a contaminação pode acontecer. Então são bem básicos, são esses, depois de cicatrizado, vida normal. E tem essa, como tu falou, faz a cirurgia e às vezes precisa fazer esse retoque. Quanto tempo depois da cirurgia geralmente é recomendado fazer o retoque do... É de 8 meses a 1 ano após. Daí vai depender da indicação médica. Então, eu faço a partir da indicação do médico. Que legal. E relata para nós, assim, como... E os pacientes, assim, depois do resultado, né? Alguns cases de sucesso, coisas que... Porque eu digo assim, como a gente fala, mexe com autoestima, né, Fábio? Com certeza. E assim, ó, que você consegue ver, cara, isso daqui realmente para ele foi, né? Qual a sensação que eles têm, como é que é esse acompanhar da autoestima do cliente, né? Então, nesses casos, geralmente, como a gente comentou antes, em torno dos 20 e 30 anos já começa o couro cabeludo ficar mais rarefeito. Muitas vezes, o homem ou a mulher demora anos para decidir fazer o transplante. Hoje em dia, como o Fábio mesmo falou, aqui em Chapecó, a gente está tendo bastante profissionais trabalhando nessa área, né? Então, claro que fica mais difundida a informação, tanto é que a gente está aqui em um podcast falando sobre isso, né? Se fosse pensar, talvez há 5 anos atrás, nós não estaríamos falando sobre esse assunto, porque era um assunto que era tabu, né? Então, agora a gente vê resultados cada vez mais naturais. Então, esse paciente, muitas vezes, demorou 10 anos para procurar atendimento e fazer o transplante. Então, pensa como está o emocional, o psicológico desse paciente. Muitas vezes espera um resultado que seja um resultado rápido e não é. A gente tem que trabalhar muito essa parte também, porque, por exemplo, as entradas a gente espera 12 meses, assim, para dar um resultado bom. A coroa, 18 meses, então isso é bastante tempo, né? Então, quando a gente vê o paciente 1 ano e meio, 2 anos depois, né, faz as fotos, a alegria, e os pacientes relatam assim, nossa, minha vida mudou, a minha vida é antes do transplante e depois do transplante, né? Tem muitos pacientes que evitam ir em eventos sociais porque não podem usar o boné. A gente até estava conversando sobre isso antes, né? O quanto isso afeta a autoestima e muitas vezes até o relacionamento, a parte social, a parte do convívio com outras pessoas, né? Mas claro que eu comentei agora sobre esse acompanhamento, ele é feito regularmente, né? O paciente não faz o transplante e fica acompanhando conosco por bastante tempo, porque a gente precisa continuar tratando a calvície. Né? O paciente não deixa de ser calvo com o transplante. Até tu comentou, até a gente tava nos bastidores, né? Essa questão dos fios, né? Poderia, né, falar para nossa audiência Claro. O processo ali do o fio transplantado e o fio que não foi transplantado, né? Qual que é a... Exatamente. Se a gente for imaginar uma coroa rarefeita, né, com pouco fio de cabelo. Então, é retirado da zona doadora, que fica na região posterior, retirado o folículo, então não implanta só o fio, implanta o folículo todo. O folículo é onde o fio está. Então, a gente tem folículo com 1, com 2, com 3, com 4, com 5 fios. Quanto mais fio no folículo, melhor, né? A pessoa que tem 4, 5 fios em cada folículo é uma sortuda, né? Mas quem tem a calvície, geralmente ela tem 1 ou 2 fios e são fios mais finos, né? Então, por isso que na região posterior da zona doadora, esse folículo é um folículo com fio mais grosso, que não sofre alteração, né, geneticamente. Então, é implantado nessa região da coroa ou da entrada, né? Só que tem que saber assim, que a gente não pode aplicar um do ladinho do outro, porque a gente tem que preservar a zona doadora também, né? Então tem um limite. Não adianta também a gente fazer uma cirurgia muito grande, deixar a coroa fechadinha e a região posterior sem fio, né? Então tem um ponto de equilíbrio, por isso que muitas vezes o paciente chega querendo fechar toda a região em uma cirurgia, e isso não é possível, né? Porque a gente tem que preservar a zona doadora. E muitas vezes a cirurgia, quando o grau de calvície é muito grande, ela pode ser feita em
2 e até 3 etapas. Eu nunca vou esquecer o meu primeiro cliente de micropigmentação capilar, um rapaz de 26 anos, super novo, já com grau de calvície, assim, digamos, de 4 a 5, e ele não tinha condições de fazer o transplante capilar, então ele já usava o cabelo raspado. Então, eu fiz para ele o que a gente chama de micropigmentação capilar e efeito raspado, onde quando o cara perde aqui a linha hairline, né? Então, a gente recria ela e faz porque a microcapilar, ela utiliza a técnica de pontilismo. Então, tu vai criar vários pontinhos na cabeça, imitando o nascimento do folículo capilar. Então, se você já tem esses pontinhos aqui, raspadinhos, né? Que é o cabelo nascendo ali, vai se fazer o mesmo efeito aqui onde não tem. E ele não tinha exatamente nessa região aqui. Na coroa ele até tinha ainda, mas não tinha nas laterais. E aí, quando a gente terminou o procedimento na 3ª sessão, ele se olhou no espelho e disse, meu Deus, sonho realizado. Então, para o profissional que está fazendo, é um presente, né? Então, é muito... E ele com 26 anos, super novo, vaidoso, né? Não tirava o boné de jeito nenhum. Até eu acompanho nas redes sociais, ele postando foto na academia sem boné, a gente fica muito feliz também, né? Com certeza, porque muitas vezes o nosso sucesso como profissional é isso, é conseguir devolver e tratar o paciente da forma ideal, né? Então, a gente tem que trazer naturalidade, trazer qualidade de vida, mas também devolver a autoestima para o paciente. Sim. Exatamente. E quando você pega o antes e depois, e agora, graças a Deus, o CFM mudou a resolução, que estava bem antiga, né? Sim. De poder divulgar o antes e depois. Preserva a paciente a identidade, preserva a parte do olho e tal, mas mostrar. Olha, pode ficar assim. A gente sabe que não é uma ciência exata a medicina, então nem todos os pacientes são iguais, mas tem uma média, você pode ficar assim. No meu caso foi assim. Pega uma foto agora, daqui a um mês, você vai estar igual. Agora pega daqui a um ano. Então, quando você vê esse antes e depois, é fantástico. Muda realmente, você leva um choque, assim. Eu tive amigos que fazia tempo que eu não ia pra minha cidade lá no Paraná. Quando eu cheguei lá, passado 2 anos, o cara, não, mas é você? Não é você, tipo, é muito diferente. Uma diferença muito grande, assim. É incrível como rejuvenesce. É Isso. Incrível. Tanto o transplante capilar, né, como até a própria micro já dá um ar de modernidade no homem. O transplante, então, nem se fala, rejuvenesce em anos. A pessoa muda completamente. E a Paula comentou antes da hairline, né? Então, uma coisa bem interessante para falar o que é isso, é a linha, né? A linha frontal aqui do couro cabeludo. E isso tem que ter muito cuidado quando é feita. Por quê? Cada idade tem a sua hairline, né? De nada adianta um paciente de 50 anos vir fazer a cirurgia e a gente baixar muito essa linha, porque vai ficar infantilizado, vai ficar muito jovial para a idade. Então, tem que ter esse cuidado. Ter entradas faz parte da evolução e deixa o homem ou a mulher, né, com as características da idade que está tendo, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma falha ali muito grande, a gente não consegue cobrir toda essa entrada. E a micropigmentação vem aí para nos ajudar a fazer essa linha ficar compatível com a idade do paciente. A Paula até comentou de naturalidade, então é isso, acho muito legal da clínica de vocês lá, isso aí, ser natural. Não adianta, eu tenho 45, 50 e querer parecer ter 20. Sim. Por mais que tenha folículo, mas assim, fica muito artificial. E a pessoa parece que tira a identidade da pessoa. Sim. Acho que é muito legal se você falar isso aí para ficar natural, o mais próximo ao natural. Porque é normal, vai chegando a idade, você vai. Mas não, daqui a pouco... Eu tinha 30, parecia que tinha 60 no cabelo. Isso. Então, assim, aí você fazer, beleza, mas voltar para os 30, não ir lá para 20, 18 anos, que tem o cabelo bem fechadinho, assim, é fazer uma coisa bem... não é aquela coisa reta. Então, acho muito legal isso aí, de ser bem natural, muito legal. O desenho da hairline, assim, é uma das partes principais no processo do transplante capilar, né? Por realmente prezar isso, prezar a naturalidade. E, graças a Deus, a gente está numa onda agora de menos é mais, né? Sim. O natural está entrando aí para ficar. Porque a gente vê, às vezes, muitos exageros, né? E que acabam deformando as pessoas, acabam ficando uma coisa, em vez de ficar bonita, acaba, né, ficando feio. Então tem que ter realmente esse cuidado, né? Até os profissionais com essa postura também. Falar, vai fazer o que eu quiser, paciente, porque eu tô pagando. Não é assim que funciona. Tem que haver uma harmonização e também, porque é o teu nome que tá em jogo depois, futuramente, lá quando vai pra rua outro paciente. E eu tenho percebido isso não só na cirurgia plástica, também no transplante capilar. Então não é assim, vamos fazer a qualquer custo, porque o paciente não é assim. Vamos tentar, pode ser dar 2, 3 opções, mas dentro dessa normalidade, não para fazer uma coisa, esse exagero realmente, né? E houve uma tendência, uma época, grandes exageros em várias áreas. Sim.
E agora a gente colhe frutos, né? Sim. De muitos casos, porque no transplante capilar não é diferente. Muitas vezes precisa se corrigir o transplante capilar, né? Precisa fazer o explante ali e tentar corrigir. Então, sempre tem que cuidar muito com promessas milagrosas, né? Eu devolvo a sua linha capilar ali em uma sessão de transplante. Isso, infelizmente, não existe. Se existisse, seria muito bom, né? Mas não existe. A gente tem que entender que, em primeiro lugar, nós temos todo o nosso organismo funcionando da forma natural. Não tem como burlar isso tudo. E onde as pessoas encontram vocês? Passar para os arrobas aí. Então, eu tenho, como eu falei, eu sou natural de Palmitos, então eu tenho meu consultório lá, e eu atendo também aqui em Chapecó alguns dias na semana, né? Eu atendo na Clínica Alme, então, a parte de capilar, pré e pós-operatório, né? Que o pós-operatório, então, entra ali o acompanhamento da calvície, que podem ser feitos tanto com medicações via orais, quanto com procedimentos como o MMP, né? Que o MMP aqui entra na aplicação de ativos específicos para queixa do paciente para tratar a alopécia, né? Então a gente pode usar o minoxidil, que todo mundo conhece, né? A finasterida ou a dutasterida, vitaminas, fatores de crescimento. Então, para tratar esses fios de cabelo. E também eu atendo aqui na Clínica Colher em Chapecó, né? O meu Instagram é @brunaesquena. O meu Instagram, então, é @paola_micro. E eu atendo na Clínica Alme, então, é no Edifício Humanitar. Isso. É na Rua Mato Grosso. Rua Mato Grosso. Isso aí. Então, eu atendo ali. E podem me procurar também no meu WhatsApp. Não sei se eu posso divulgar ele aqui. Sim, pode. Tem muita procura, muito envio de fotos. Os clientes acabam mandando pelo WhatsApp. Então, é 49-8834-5582. E que recomendação vocês dariam para nossa audiência que está em casa assistindo esse podcast? Sabe aquele conselho, assim, porque hoje a gente conversou sobre bastante assuntos, né? Mas, assim, que conselho vocês dariam para quem está nos assistindo? Então, queda de cabelo, né? Falando no geral, assim. Quando passou do normal, quando a área está muito rarefeita, procure a consulta médica. Não tenha medo de ter um diagnóstico, não tenha medo de conversar com o seu médico sobre isso, né? Tempo é cabelo, então muitas vezes se espera muito, a gente vai perdendo tempo de tratamento. Né? Então, cuide do seu cabelo, cuide da sua barba, sobrancelha, né? Dicas gerais, assim, de cuidados com o cabelo que serve para todo mundo. Né? Não dormir de cabelo molhado, lavar o cabelo regularmente. Lavar cabelo não gera queda, o que gera queda é deixar o cabelo sujo, cabelo oleoso, né? Ter um cuidado com a água, a temperatura da água, principalmente agora que vem o inverno, né? Super importante, não lavar o couro cabeludo com a água tão quente, porque isso pode gerar uma descamação, pode gerar uma dermatite seborreica. O cuidar com o uso do shampoo também, lembrando uma ordem assim bem rapidinha aqui para vocês para lavar o cabelo. A ordem é shampoo ou condicionador, ou shampoo e máscara, sempre respeitar essa ordem, porque o shampoo ele abre a cutícula do fio e a máscara ou o condicionador vão lá e selam a cutícula desse fio, né? E cuidar muito com a temperatura do secador de cabelo. Se puder, sempre usar um protetor térmico antes, né? E deixar o secador de cabelo longe do fio e com uma temperatura não tão quente. É isso aí. É isso aí. Fábio, tem alguma consideração? Todos os profissionais você encontra na revista Saúde. Obrigado por tirar essas dúvidas nossas aqui. É muito legal isso aí, saber que tem uns recursos hoje. Acho muito importante divulgar isso aí. Porque, Chapéu, quero ter um transplante, quero ter uma micropigmentação, alguma coisa, tem que ir para São Paulo, não precisa. Então, Chapecó tem N profissionais que está com uma capacidade fantástica. Então, acho que Chapecó atende tranquilamente a área da saúde hoje. Então, tá bem legal isso aí. Todo mundo está na revista Saúde, tem as matérias também lá. Show. E também você compartilha esse podcast, eu digo assim, envia nos grupos de família, de amigos, para todo mundo que você vê que tá precisando, né? Eu digo, é sempre bom isso, a gente compartilhar informação, levar informação para as pessoas, né? E também curta nossas páginas, né? Do Instagram, @Grupo Closer, e do YouTube também, Grupo Closer, e compartilha e se inscreve no nosso canal. Até mais, pessoal, um grande abraço.
episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer.